estamos de volta ao curso de Elementos de Álgebra e hoje a gente vai falar sobre um tema que já apareceu em aulas anteriores, que alguns de vocês já podem ter encontrado antes, que é a construção do corpo dos números complexos, né? Mas a gente vai olhar para esse tema hoje da perspectiva dos elementos da álgebra. A gente vai olhar para o corpo dos números complexos de uma perspectiva que usa as ideias algébricas que a gente está desenvolvendo nesse curso. Vamos ver como isso se faz? Então, talvez vocês já viram números complexos assim, com a introdução de uma unidade imaginária, um número cujo quadrado é -1, e as consequências que seguem de você adicionar os números reais uma unidade imaginária, né? Um elemento cujo quadrado é -1. Mas aqui a gente vai começar um pouquinho de outro lugar e tentar introduzir os números complexos como uma estrutura algébrica em pares de reais, pares ordenados de reais. Então a gente vai pegar o conjunto de todos os elementos de R2, né? O que é R2? São os pares ordenados de números reais, é o plano coordenado, o plano cartesiano, e aí a gente vai colocar no conjunto de pares ordenados de números reais uma estrutura algébrica um pouco inusitada. Ou seja, a gente vai definir um jeito diferente do que poderia parecer o jeito natural, a soma e o produto de pares ordenados de números reais. Então a gente faz assim, a soma vai ser bem natural, o produto é que vai ser mais complicado. Então, dados dois pares de números reais, o par AB e o par A'B', a gente vai definir a soma destes pares simplesmente somando a primeira coordenada de um com a primeira coordenada do outro, a segunda coordenada do primeiro com a segunda coordenada do segundo. Só que a multiplicação vai ser bem mais sofisticada. Então a gente vai definir o produto de AB por A'B' pela fórmula seguinte. A primeira entrada, a primeira coordenada do produto de AB por A'B' vai ser A' menos B'. E a segunda vai ser AB' mais A'B. Então, o que acontece é que com estas operações de soma e produto, com a identidade aditiva dada pelo par 0,0 e a identidade multiplicativa dada pelo par 1,0, este vai ser um corpo. É bem fácil verificar que a identidade aditiva é o 0,0 e vamos ver aqui, por exemplo, por que a identidade multiplicativa é o 1,0. Então imagina que eu faço o A' ser igual a 1 e o B' ser igual a 0. Então quanto que vai dar este produto? Como o B' é 0, este termo B' dá 0, portanto desaparece na soma, e este termo A vezes B' dá 0 também, desaparece na soma. Como o A' é 1, o produto de A por A' é só A, e o produto de A' por B é só B. Então o que deu, pessoal? Deu o par A, B. Ou seja, realmente A,B vezes 1,0 é A,B. Este cara é a identidade multiplicativa. Tudo bem? Antes de verificar que este cara é um corpo, eu vou fazer duas observações que vão ajudar a gente a encontrar nessa estrutura algébrica a definição de números complexos usual. A primeira observação é a seguinte, é que tem uma cópia dos números reais dentro deste conjunto que eu acabei de definir. O que eu quero dizer com isso? Olha só para os pares que são da forma A,0. Olha só para os pares onde a segunda coordenada é nula. Quando você soma dois pares cuja segunda coordenada é nula, usando a fórmula de soma que eu introduzi, você encontra um par com segunda coordenada nula e com primeira coordenada dada pela soma dos números reais, A e A'. Quando você faz o produto de dois pares ordenados, cujas segundas coordenadas são nulas, você também encontra um par ordenado cuja segunda coordenada é nula, e ainda mais legal, cuja primeira coordenada é nada mais do que o produto A por A'. Então, se você olhar para o conjunto feito de pares cuja segunda coordenada é 0, com esta soma e este produto,
você está olhando para os números reais que estão um pouquinho disfarçados. Ao invés do número real aparecer na forma A, um número real, ele aparece na forma A, 0. Ele aparece como este par. Né? Se você fizer essa função que manda A para o par A, 0, essa função vai te dar um isomorfismo entre os números, o anel dos números reais e o anel dos números dos pares ordenados onde a segunda coordenada é 0. Porque somar pares ordenados onde a segunda coordenada é 0 dá um par com segunda coordenada nula e primeira coordenada soma usual das primeiras coordenadas dos pares anteriores. E a mesma coisa para o produto. Produto de pares com segunda coordenada 0 dá produto das primeiras entradas dos termos que estão sendo multiplicados e tem segunda coordenada 0. É como se fossem números reais. Só que se você pegar o elemento 0,1 com primeira coordenada 0 e segunda coordenada 1 e elevá-lo ao quadrado, fazer o produto dele por ele mesmo, pela fórmula do produto que a gente introduziu, vai dar o par com primeira coordenada igual a -1 e segunda coordenada igual a 0. Ou seja, o quadrado deste termo se comporta como um número real -1, porque os números com segunda coordenada igual a 0 formam uma cópia dos números reais. Então, se esse conjunto, chamado conjunto dos números complexos, de pares, com essa soma e este produto, é tal que os pares onde a segunda coordenada é 0 tem que constituir um subcorpo igual a R e o par 0,1 ao quadrado é -1, então a gente pode, a gente vai, né, de fato, dizer que o número 0,1 é uma raiz de -1. Ele é um cara cujo quadrado dá -1. Então a gente vai simplesmente denotar o par 0,1 por I, certo? E escrever um par AB na forma A mais BI. Por quê? Porque AB é a mesma coisa que A vezes 1,0, né? A vezes 1 é A vezes 0 é 0, mais B vezes 0,1. Só que o 10 tem que fazer o papel do 1, porque a segunda coordenada é 0, então ele faz o papel do número real 1, e o 0,1 faz o papel da unidade imaginária, de um número cujo quadrado vale -1. Então a gente escreve A, B na forma A mais BI, e aí a gente observa que aquele produto e aquela soma que eu introduzi lá atrás para pares coincide com o produto e soma usuais feitas para elementos da forma A mais BI no corpo dos números complexos, né? Por enquanto a gente não sabe o que é corpo, mas que é um corpo de fato, nós vamos provar. Então, se você pegar A mais BI e somar com A' mais B', isso vai dar A mais A' mais B mais B' É daqui que eu tirei aquela definição de produto lá. Se ao invés de A mais BI você escreve o par A, B, e ao invés de A' mais B' você escreve o par A', B', esta soma dá o par que exatamente igual ao par que eu defini anteriormente como sendo a soma dos pares ordenados iniciais. E a mesma coisa para o produto. Se você fizer o produto aqui, aplicando a propriedade distributiva e usando que I ao quadrado é -1, você vai ver que o primeiro elemento que aparece no produto dos complexos A mais BI por A' mais B'I é exatamente o A' menos B', que é a primeira entrada naquele par que eu exibi para vocês, e a segunda entrada é AB' mais B'a', que é exatamente aquela que eu usei no começo da aula para definir produto de pares. Então, esse foi o truque, né? Eu peguei os números complexos nessa forma, somei e multipliquei e traduzi isso em termos de pares de números reais. Mas a gente vai colher frutos deste truque daqui a pouquinho, então ele não é só um jeito complicado de falar de números complexos, ele vai dar para a gente uma consequência bem legal. Para verificar que C é um corpo, a parte mais pesada é verificar que um elemento não nulo, um número complexo não nulo A mais BI, possui inverso multiplicativo. E aqui a gente vai fazer uma coisa muito parecida com algo que a gente fez no caso do corpo, que é raiz de 2. Para ver que todo elemento não nulo tem inverso multiplicativo, eu vou introduzir uma operação em números complexos que se chama conjugação. Então, o conjugado do número A mais BI é o número A menos BI. Então, você troca o sinal do termo que multiplica o I
e não faz nada com o sinal do outro termo. Então, se a gente denotar por Z o número A mais BI, a notação usual para o conjugado de Z, que é o A menos BI, é Z barra. Mas, por favor, pessoal, não confundam este Z barra com aqueles 0 barra, 1 barra ou A barra que a gente estava usando nas aulas anteriores, tá? Infelizmente, a notação padrão para essas duas coisas é meio que a mesma, mas aqui esse Z barra denota só um outro número complexo, onde a parte imaginária, o termo que multiplica o I, tem sinal oposto. Só isso, tá? Não tem relação com classes de equivalência, nada disso, tá? É só uma notação para o número complexo conjugado ao número complexo Z. Se você fizer o produto de um número complexo pelo seu conjugado, vai dar um número real, que é justamente o A quadrado mais B quadrado. Se você pegar o número complexo A mais BI e multiplicá-lo pelo seu conjugado, por uma conta direta, vai dar A quadrado mais B quadrado. Então, uma coisa que é uma consequência disso é que para este produto de um número complexo pelo seu conjugado ser nulo, o número complexo tem que ser zero também. Porque quando que a soma de dois quadrados é zero? Só quando cada um dos termos é zero, porque um quadrado é um número maior ou igual a zero. Se um deles não for zero, a soma já não é zero. Então, se Z é um número complexo não nulo, a gente pode usar esta equação Z vezes Z barra igual a A quadrado mais B quadrado para descobrir quem é o número complexo inverso a Z. Olha só, se Z vezes Z barra é A quadrado mais B quadrado, o Z a menos 1 ele deve ser o 1 sobre A quadrado mais B quadrado vezes Z barra, né? Porque se você multiplicar este rapaz por Z, o Z vezes Z barra vai dar exatamente o A quadrado mais B quadrado, que cancela o denominador, e Z vezes Z barra dividido por A quadrado mais B quadrado é 1. É como se eu estivesse só passando este A quadrado mais B quadrado dividindo para o termo da esquerda na equação Z vezes Z barra igual a A quadrado mais B quadrado, tá? Eu passo esse cara dividindo, dá 1. Isso pode ser reescrito na forma usual de números complexos, então eu posso reescrever Z a menos 1, substituindo Z barra por A menos BI, e aí vai aparecer A sobre A quadrado mais B quadrado menos B sobre A quadrado mais B quadrado vezes I, e esse é exatamente o inverso multiplicativo. Então, essa é a parte mais complicada para verificar que C é corpo. A gente fez, as outras propriedades são mais fáceis. Vamos fazer um exemplo bem simples aqui de soma, produto, etc. Então temos dois números complexos, 1 mais 2i, menos 2 menos i. Vamos somá-los. Então como que a gente soma? A gente soma o termo que não contém i, que é a parte real, com o termo que não contém i do outro número, e a mesma coisa para a parte imaginária. Então 1 menos 2 é menos 1, 2i menos i é i, e, portanto, a soma destes números complexos é menos 1 mais i. O produto por distributividade. Você faz 1 vezes menos 2, 1 vezes menos i, 2i vezes menos 2, 2i vezes menos i, a conta está feita aqui, soma o resultado, vai dar menos 5i. Finalmente, vamos calcular um inverso, vamos calcular o inverso de 1 mais 2i. Então, isso vai ser, o 1 aqui é o A do slide anterior, o 2 é o B do slide anterior. Então, a gente tem 1 sobre A quadrado mais B quadrado, que é 1/5, vezes o conjugado de Z1, que é 1 menos 2i. Então, o inverso vai ser 1/5 menos 2/5 de i. Então, com essas ferramentas, é fácil a gente inverter, multiplicar e somar números complexos. Como a gente já até começou a usar, o A no número complexo A mais BI se chama parte real, o B se chama parte imaginária, e quando a parte real de um número complexo é zero, ele se chama imaginário puro. Quando a parte imaginária é zero, a gente diz que ele é um número real, simplesmente. E agora eu só quero observar para vocês que existe uma analogia plena entre a relação que existe entre o corpo dos complexos e o corpo dos reais, com a relação que existe entre o corpo Q raiz de 2 e o corpo dos racionais. É igualzinho. O polinômio x² mais 1
no anel de polinômios sobre os números reais, não tem raízes reais, porque não existe um número real cujo quadrado é menos 1. Tudo bem? Aí o que a gente faz? A gente busca aquele corpo intermediário, né, aonde este polinômio vai fatorar, onde ele vai ter raízes. Então, do mesmo jeito que a gente definiu Q raiz de 2 como todos os números da forma A mais B raiz de 2 com A e B racionais, a gente define o RI como todos os números da forma A mais BI com A e B reais. Quem é este RI? É exatamente os números complexos. Tudo bem? Então, os números complexos eles são uma extensão dos números reais no mesmo sentido que o Q raiz de 2 é uma extensão dos números racionais. O polinômio x² mais 1, que tem raízes mais ou menos i, ele não se fatora no anel com coeficientes de polinômios com coeficientes reais, porque ele não tem raízes neste corpo dos números reais. Mas, nos números complexos, ele se fatora na forma x menos i vezes x mais i. Tudo bem? E isso é uma analogia realmente plena que a gente vai encaixar em breve num contexto mais amplo e geral chamado extensão de corpos. Tá? Então, o C é uma extensão do corpo dos reais, assim como... E é uma extensão da mesma natureza que Q raiz de 2 é do corpo dos números racionais. Agora eu vou fazer uma última observação para vocês. Lembra que eu falei que não, a gente vai colher uns frutos daquela fórmula estranha para produtos de pares de números reais e soma. O fato é que aquela fórmula, entre aspas, está errada. Por quê? Porque a fórmula certa para o produto, a fórmula para a soma está certa. A fórmula para o produto precisa ser corrigida um pouquinho. Tem alguns lugares onde eu preciso colocar um conjugado, que não estava lá na minha fórmula original. Claro que isso não faz diferença para o que a gente fez até aqui. Por quê? Porque lá os números A, B, A' e B' eram números reais. E o conjugado de um número real é ele mesmo. Então, se você pegar um número real e conjugar, o conjugado de A mais BI é A menos BI. Se o B for 0, o conjugado de A é A. Então, para o que a gente fez até aqui, na verdade a fórmula está certa e funciona, né, pessoal? A gente não faria a conta com a fórmula errada. Mas, se eu quiser pedir que estes números, ao invés de números reais, sejam números complexos, é uma coisa típica na matemática, né? Eu tenho uma fórmula para multiplicar pares de números reais. Por que eu não posso generalizar essa fórmula para multiplicar pares de números complexos? Será que eu vou obter uma estrutura algébrica bacana? Sim, mas a fórmula precisa ser um pouquinho diferente, no sentido de que tem que pôr uns conjugados. É a mesma fórmula porque quando essas entradas são reais, esse conjugado não faz nada, e a fórmula se reduz à fórmula anterior. E sabe o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer um negócio muito, muito legal. Essa soma e este produto vão ter todas as propriedades de um corpo, inclusive existência de inversos, de elementos não nulos, exceto uma, a multiplicação não vai ser comutativa. A vezes B vezes A' vezes B' não vai ser igual em geral a A' B' vezes A vezes B. Aqui a ordem dos fatores vai importar esses conjugados, esse menos, vai fazer diferença na ordem dos fatores. Quando a gente está lidando com A, B, A' B' real, a ordem não faz diferença. O C, o corpo dos complexos, é corpo mesmo, o produto é comutativo. Mas fora isso, vai aparecer um conjunto numérico com uma soma e um produto que tem todas as propriedades de um corpo, exceto a comutatividade do produto, e esses números se chamam quaternions. Eles são muito importantes para estudar ângulos no espaço, né? Eles são usados muitas vezes em algoritmos de visão computacional, porque esses algoritmos envolvem a necessidade de analisar ângulos, e quaternions são bons para lidar com ângulos. E aí você pode continuar a fazer uma coisa chamada construção de Cayley-Dickson. Ao invés de pegar pares de complexos, agora você pega pares de quaternions e faz o mesmo produto. Vão aparecer octônions. Além de não ser mais comutativo, não vai ser mais associativo. E aí você pode pegar pares de octônions e assim por diante. Você sempre vai perdendo propriedades no processo, mas você sempre cria uma nova estrutura algébrica, numérica, que pelo menos até quaternions e octônions tem
tem aplicações conhecidas, tá? Este é o Dixon, destes dois matemáticos que são responsáveis por essa construção. Então, a gente viu como enxergar o corpo dos números complexos a partir de pares de números reais com a introdução de uma certa soma e produto. E agora a gente vai continuar o nosso estudo de corpos nas próximas aulas, falando sobre extensões de corpos. Eu espero vocês lá, um abraço e até a próxima.